Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Esta é a primeira videoaula sobre matemática comercial e financeira, né, a famosa matemática financeira. E nesta videoaula nós vamos aí dar uma relembrada nas razões e proporções. Bom, vamos ao que interessa. Gente, primeira coisa é falar de grandeza, né? O que é uma grandeza, né? Vamos lá. Olha, pessoal, o que puder ser medido ou quantificado, né, é chamado de grandeza, tá? Tudo que puder ser medido ou quantificado é uma grandeza. Então, nós vamos considerar aí as grandezas como variáveis, tá? Que podem aumentar ou diminuir dependendo do contexto. Então, vou dar alguns exemplos aí, tá? Comprimento, área, volume, capacidade, massa, velocidade, aceleração, tempo, né? Capital, quando eu digo capital, uma quantia em dinheiro, tá? Custo, lucro, produção, né? Unidades de um produto, né? Produzidas, tá? São alguns exemplos de grandeza. Né? Olha, professor, por que você está falando de grandeza, então, numa aula de matemática financeira? Bom, porque capital, né? Quantias aplicadas, né? Juros, né? Desconto, tá? Montante de um capital aplicado após um período de tempo, né? Montante aplicado a uma determinada taxa de juros ao período, tá? Tudo isso são grandezas, tá? Então, a gente tem que revisar isso aqui, né? Porque faz parte, né? Além de fazer parte do conteúdo de matemática comercial e financeira, é importante relembrar que geralmente a gente estuda aí numa série bem anterior, né, do ensino fundamental, né, da educação básica. Então, lembrando aí, né, capital, né, que é quantia em dinheiro aplicada, né, juros, desconto, tá? Montante desse capital, né, aplicado por um determinado período, né, a uma taxa de juros, né, ao período, pode ser juros simples ou compostos, nós vamos ver isso aí mais adiante. Tudo são grandezas, tá? São grandezas. Então, segunda coisa que a gente tem que falar, né? O que é uma razão, né? Vamos falar das razões aí, tá? Bom, a divisão de um número real A pelo número real não nulo, né? Porque não dá para dividir por zero por isso, né, gente? Nesse caso aí, né? Não nulo, né? B, ambos de mesma grandeza, é chamado de razão de A para B, né? A gente diz também A está para B, ou A para B, ou ainda razão entre A e B, tá bom? Podemos simbolizar uma razão entre A e B das seguintes maneiras, mais conhecidas aí, né? É a forma de fração, né? É a divisão com sinal aqui, né? Sem o tracinho no meio, ou a divisão com sinal de divisão com aquele tracinho no meio, né? É muito característico, tá? Também. Hoje em dia é pouco usado esse sinal aqui, mas ele é o sinal principal, né, da divisão. Tudo bem? Bom, uma coisa importante aí, na razão A está para B, né, ou A dividido por B, se vocês preferirem assim, né, chamamos, né, no caso aqui, o numerador, né, de antecedente, tá? E no caso aqui, o denominador de consequente, tá bom? Lembre desses conceitos aí, tá? Então, razão, fração, né, gente? Fração. Divisão de dois números, né? No caso aí, um deles não nulo, porque não faz sentido, né? Em geral, assim, a gente nem fala de zero, nem o A. Aí, no caso, a gente usa zero, porque se é nada, nada, então não tem muito sentido. Não dividir nada por qualquer quantidade diferente de zero sempre vai dar nada, né? Vamos lá. Bom, então, vamos falar um pouquinho de comparação entre grandezas, né? Então, razão envolve isso, tá?
Então, olha aí. Dona Ana produziu 120 coxinhas idênticas com 4 quilos, né, quilogramas de farinha de trigo. De mesmo formato e mesma massa, as coxinhas aí, né? No caso, tamanho aí, né? Vamos analisar essas coisas aí. Certo vestibular teve 130 candidatos para 100 vagas no curso de pedagogia e 12 candidatos para 30 vagas no curso de matemática. Nós vamos analisar esses números aí, tá? Uma locomotiva percorreu 400 quilômetros em 5 horas. Certa empresa possui 40 funcionários do sexo masculino e 25 funcionários do sexo feminino, tá? Então, vamos fazer uma comparação aí, né, desses dados, tá? Vamos comparar as grandezas aí, duas a duas, de cada uma dessas situações, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, essa primeira situação aí, Dona Ana produziu 120 coxinhas idênticas com 4 quilos de farinha de trigo, né? O que ocorre aqui? Ora, ocorre o seguinte, olha. 120 por 4. Essa é a razão. Isso aqui nos dá um número que dá, no caso, 30, né? O que significa para a gente esse 30? Ora, esse 30 significa o seguinte, que ela consegue, né, produzir 30 coxinhas idênticas, né, das mesmas aqui, com 1 quilograma de farinha de trigo, né? Então, vamos pensar assim, 30 coxinhas por quilograma. Vou pôr esse C aqui, tá? Mas para facilitar a simbologia mesmo. No segundo caso aí, ó, vamos lá. Temos duas situações, né? 130 candidatos para 100 vagas no curso de pedagogia. Então nós temos essa razão aqui, tá? Isso aqui nos dá 1,3 candidatos por vaga, né? Candidatos por vaga no curso de pedagogia, tá? E na segunda situação, 12 por 30, né? Por 30, a gente pode simplificar aqui, mas eu quero saber quanto candidato por vaga, tá? Tem nesse curso aqui, né? Por vaga. Então, é o seguinte, a gente tem aqui 0,4 candidatos por vaga no curso, né? Nesse exemplo aqui, no curso de matemática. Olha, não dá nenhum candidato por vaga. Na verdade, pedagogia e matemática são cursos muito fáceis de entrar, né, no Brasil. Na verdade é essa, né? Não chega nem nos pés no curso de medicina. E até por isso, de licenciatura, professor, de modo geral, é fácil de entrar. Por isso que professor, né, pensando aí nas tendências de mercado, né, emprego e mercado, o professor ganha, né, pouco nesse caso, porque como é fácil de entrar, deve ter uma quantidade grande, né, de pedagogos também. Então, o mercado ele funciona assim, né? Se tem muito, o salário é baixo, né? Se tem pouco, o salário geralmente é alto. Bom, esse outro exemplo aí, uma locomotiva percorreu 400 quilômetros em 5 horas. É claro que aqui envolve um pouco de velocidade média, né? Mas a ideia é praticamente essa, tá? 400 por 5. Isso aqui dá 80. Aqui até a gente pode falar que a velocidade, vamos dizer velocidade média, né? 80 quilômetros por hora. Aqui esse símbolo é mais conhecido, né? Faz sentido. Não esse aqui que eu inventei, mas eu podia escrever aqui, talvez no primeiro, unidades por quilograma, né? Unidades por quilograma, porque esse aqui não é uma simbologia, né? Usada, mas eu podia escrever 1 por quilograma, tá? Talvez ficaria melhor, né? Se eu fizesse isso, né? Por exemplo, o poncetinho aqui, né? Talvez assim, né? Ficaria mais assim. E aqui eu nem escrevi, né? Porque não tem um símbolo aí, candidatos por vaga. Não tem. Unidades de coxinha, no caso aqui, né? E aqui a terceira, vamos, ó, 40 funcionários do sexo masculino e 25 do sexo feminino. Que dá para fazer
várias situações. A gente pode pensar assim, bom, então é o seguinte, né? Fazendo a divisão aí, né? Vamos dizer assim, né? No caso dessa empresa aí, tá bom? Não é toda empresa, né? Tem empresas que têm mais mulheres, com certeza, pode ter certeza disso. Então tem 1,6 homens, né? Na empresa, tá? Vamos dizer assim, né? Não vou usar H, né? Porque vou usar uma simbologia aí, né? Vamos usar assim. Vamos usar assim, né? Uma simbologia, tá? Ou seja, a cada mulher tem 1,6 homens, né? É claro que não dá para partir, né? Um homem, uma mulher, mas aqui também não dá para partir os candidatos, né? Mas é um número que representaria isso, tá? A razão, ela é assim. Mas a gente poderia pensar também em relação ao total, né? Tem 65 funcionários, então poderíamos pensar 45 homens, né? Do total de funcionários, 25 mulheres do total de funcionários e pensarmos em outras razões, tá? Espero que vocês tenham entendido aí esse exemplo de comparação entre as grandezas, tá? De cada situação. Então, o que é uma proporção? Bom, a igualdade entre duas ou, né? Faltou aqui, né? Claro, né? Duas ou mais razões é chamada de proporção, tá? Então aqui temos um exemplo aqui, ó. N é um número natural, né? Maior ou igual a 2, né? No caso, porque pelo menos duas razões, tá? Então, como vimos anteriormente, né, podemos ter razões aqui, né, frações equivalentes, né, e a divisão do denominador, do numerador pelo denominador de cada uma dessas frações é um número real. Né, isso não se discute, claro. Cada denominador aí, nesse caso, né, é diferente de zero, tá bom? Bem, então basicamente é isso, né? E ainda tem uma coisa interessante, que esse número aqui, real K, tá? Ele é chamado de constante de proporcionalidade, né? É a famosa constante de proporcionalidade aí de uma proporção, tá? Bom, esse é o conceito, tá, de proporção, tudo bem? Bom, mais algumas coisas importantes aí, que eu não posso deixar de mencionar aqui, tá? Na proporção aqui, A está para B, né? A gente diz assim, tá? A está para B, assim como C está para D, que pode ser escrita assim, ó. A está para B, assim como C está para D, tudo bem? B e C são conhecidos como os meios, tá? Meios. Por quê? Olha, porque quando a gente escreve assim, ó, tá? Quando a gente escreve assim, olha só, eles estão aqui no meio, né? Por isso eles são chamados de meios, tá? Quando a gente escreve dessa forma em vez dessa primeira forma aqui, né? E enquanto A e D são chamados de extremos da proporção, extremos, né? Então esses dois aqui, né, são os extremos, enquanto esses aqui, meios, tá bom? Por isso, extremos e meios, né? Extremos, né? E aí você já deve ter lembrado aí da regra de três, né? Famosa regra de três, né? Meios extremos, tá bom? Então, gente, ó, como é que a gente lê, né? A está para B, assim como C está para D, tá? Não se esqueçam disso. Bom, e aí as propriedades das proporções, tá? Olha só, se nós temos essa proporção, né, igualdade entre duas razões, então vale a propriedade, né? Aqui, ó, B vezes C é igual a vezes D, né? O famoso que vocês usam lá na regra de 3, né? Regra de 3 é quando a gente desconhece um desses quatro valores aqui, A, B, C e D, e
desconhece um deles e conhece os outros três. Por isso, regra de três, né? Regra de três. Desconhece um, né? E conhece os valores dos outros três. Muitas vezes a gente até desconhece o valor de dois aqui, mas aí monta, vira uma equação, né? E do primeiro grau, do segundo grau, a gente consegue resolver, tá? Mas por que o nome lá da regra de três, né? É porque regra de três, a gente desconhece um, né? E conhece três, tá bom? Então, essa propriedade eu vou demonstrar, né? Porque é bem simples isso aqui, tá? Bom, observação aqui que eu tenho a dizer, né? Tem a ver com isso aqui, né? Em uma proporção, o produto dos meios, ó, os meios são esses dois, né? Lembrando aqui, né? É, faltou aqui, né? É igual ao produto dos extremos, né? Então aqui, ó, B e C são os meios, A e D os extremos, porque lembrando, né? A proporção escrita aqui, tá? Nessa forma, tá? Nessa forma aqui, ó. Meios, esses dois, e esses outros dois aqui, os extremos, tá bom? E a segunda propriedade se a gente tem uma proporção na A está para B, assim como C está para D, então A sobre B igual a C sobre D, que é igual a A mais C dividido por B mais D, ó, que também é igual a A menos C dividido por B menos D, tá? E a gente até pode generalizar, né, essas propriedades aqui se a gente tiver mais razões aqui na igualdade, né? É bom mencionar isso, vou dar um exemplo aí, tá bom? Então, pessoal, a generalização daquela propriedade, né? 2, se a gente tiver uma proporção aqui com o número n no caso natural, né? N natural é claro, n não é igual a 2, né? Então a gente tem a propriedade que é a seguinte aqui, ó. Isso aqui tudo é igual ao somatório, tá? De cada antecedente, né? Cada antecedente dividido pelo somatório de cada consequente, tá? Nessa proporção aqui, né? Cada consequente de cada razão da proporção, tá bom? Tem que ser bem claro nisso aí, tá? Então, isso aqui é verdade, tudo bem? Vamos continuar lá, quase chegando ao fim da videoaula, vamos lá. Pessoal, uma coisa que nem sempre está escrita nos livros, né? Que eu fico muito preocupado, porque é a coisa mais importante que a gente deve falar sobre aí grandezas diretamente proporcionais é o seguinte, tá? Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais se, ao multiplicarmos a primeira, né, por um número real k, então a segunda também fica multiplicada por k. Uma coisa muito simples, né? Mas eu não vejo nos livros, né? Eu vejo que muito professor de matemática tem recém falar isso, mas é uma coisa básica, né? E de fácil compreensão. E eu vou explicar o porquê, tá? Então, pegando aquele exemplo das unidades de coxinhas produzidas, tá? Os quilogramas de farinha de trigo. Então, a gente tinha o seguinte, olha. 30 coxinhas para 1 quilograma. Então, o que eu quero dizer aqui? Bom, se a gente multiplicar aqui coxinhas ou quilogramas por algum número, vamos multiplicar aqui as coxinhas. Quero dobrar isso aqui. 60. Uai, é evidente que eu tenho que dobrar, né, a minha quantidade de quilogramas de farinha de trigo. Os dois. Mas e se eu quisesse, em vez de dobrar, eu quisesse multiplicar por 5? Isso aqui, né? Por 5. 150 coxinhas, tá? Então, é claro que eu preciso de quê? 1 vezes 5, 5 quilogramas, né, de farinha de trigo. Então é assim, gente. É assim que funciona, né? Então essas grandezas, é evidente que elas são diretamente proporcionais, né? Porque se eu aumento, né, se eu multiplico uma delas, olha que coisa simples, se eu multiplico uma delas, né,
por um número real, a outra também vai ficar multiplicada. Tá, gente? É isso. Uma coisa simples, uma coisa básica. Tá bom? Então, nunca se esqueçam disso sobre grandezas diretamente proporcionais. Então, gente, por isso que vamos supor que com quantos quilogramas, né, de farinha eu preciso para fazer, por exemplo, 360 coxinhas. Né? Eu coloco aqui X e aí eu uso isso aqui, olha, a famosa regra de 3. 30 dividido por 360, né? 30 dessa linha, 360 dessa linha. É claro que se eu aumentei o número de coxinhas, eu vou ter o quê? Que aumentar o número de quilogramas de farinha de trigo na mesma proporção, né? 1 dividido por x. E aqui eu posso simplificar, por exemplo, por 30, né? Que vai dar 1. Simplificando aqui por 30 vai dar 12, não é verdade? Aí aqui, 1 dividido por 12, 1 dividido por x. Mas vamos usar a regra de 3, tão famosa, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quem que é o produto dos meios? Né? 1 vezes 12. Quem que é o produto dos extremos? 1 vezes x, né? Isso é igual, né? Então, x é igual a 12 quilogramas de farinha de trigo. Simples, simples demais, tá bom? Vamos para a última parte aí da nossa videoaula. Vamos lá. Então, pessoal, vamos aí. Grandezas inversamente proporcionais, né? Dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais se, ao multiplicarmos a primeira por um número real, não nulo, k, né? Tem que ser não nulo, vou explicar por quê, tá? Então, a segunda, em vez de ficar multiplicada, ela fica dividida por k. É isso que é o inverso multiplicativo, né? É 1 sobre k. Né? Ou poderíamos dizer, a segunda fica multiplicada por 1 sobre k, né? Que é a mesma coisa. Vou até escrever aqui, né? Ou até poderia ser assim, né? No caso, poderia ser, né? Multiplicada por 1 dividido por k. E por isso, tá, gente? Não é verdade? Por isso aqui, tá? Nossa, péssimo isso aqui, né? Tem que ser não nulo, né? Por causa desse detalhe aqui, né, gente? Tem que ser não nulo, por causa exatamente, tá? Isso aqui, 1 dividido por 0, não, né, gente? Não dá. Então, vou dar um exemplo aí bem simples, né? Do que significa isso, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, o exemplo é o seguinte, olha. Bem, nós temos aí três impressoras idênticas, tá? Funcionando, imprimindo um panfleto, panfletos iguais, tá? Todos iguais. Não importa a quantidade aqui agora. Uma quantidade de panfletos lá. E essas impressoras aí vão levar aí, tá? Para realizar, né? Essa tarefa, tá bom? Elas vão levar aí 1.200 minutos, tá? Para fazer todas as impressões lá. Quantidade é a mesma. Aí vamos pensar comigo aqui. Olha, 3 impressoras. E se eu tiver 3 impressoras, 1.200 minutos, né? Para fazer todas as impressões. Aí pensa comigo, mas se fosse uma impressora só? Ora, uma impressora, se 3 faz isso, né? O que eu fiz aqui, né? Eu dividi por 3, né? Aqui o que vai acontecer? Aqui vai acontecer o inverso, olha. Eu vou multiplicar o tempo por 3, porque uma só vai gastar muito mais tempo, né? Então vai gastar 3.600 minutos. Essa que é a ideia. E se eu divido aqui, então eu tenho que multiplicar aqui. Vocês entenderam? Então, por exemplo, 9 impressoras, né? 9 impressoras, por exemplo. 9 impressoras. Quanto tempo
que eu vou gastar. Aí eu posso escolher se eu vou partir do 3 ou se eu vou partir do 1. Vou partir do 3, ó. Do 3. Então aqui eu vou multiplicar por 3. Então aqui, se eu estou multiplicando, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que aqui dividir, né? Dividir por 3. Então vai ser 1.200, né? 1.200 minutos, dividido por 3, né? Não é verdade? Essa que é a ideia, né? Mas como eu quero já, isso aqui é fácil de fazer essa divisão. 1.200 dividido por 3 dá quantos minutos de tela? 400 minutos, né? Para realizar todas as impressões. Então é essa que é a lógica, né? A ideia é basicamente essa, tá? É isso que significa grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da videoaula. Espero que vocês tenham entendido aí os conceitos, tá? Vou deixar alguns exemplos, tá? De problemas aí com sugestões de solução, tá bom? Tudo de bom e até a próxima videoaula.